E aí, pessoal? Vocês já ouviram falar alguma vez na sua vida em inscritos fantasmas? Esse valor aqui, 740, muito provavelmente representa isso. Inscritos fantasmas. Eu comecei esse canal pra valer mesmo no ano passado, especificamente no dia 28 de março de 2025. E aí, no começo, eu comecei com uma frequência até relativamente boa. Só que aconteceram algumas coisas que fez eu parar de criar conteúdo aqui para esse canal. E a gente sabe, quando a gente para de criar conteúdo, o YouTube simplesmente não entrega mais nossos vídeos e os inscritos não veem mais o nosso canal. E aí, recentemente eu voltei a postar, só que aqueles inscritos que tinham não falam mais nada. Então, o que eu posso tirar disso é que realmente esses inscritos aqui, esses 740 inscritos, se transformaram em inscritos fantasmas. Aqui, olha só, nós temos aqui a minha trajetória no canal. Como você pode ver, eu coloquei bastante vídeos. Só que depois eu parei, ó, e começou a cair vertiginosamente. Nessa fase aqui foi a fase mais boa, a fase melhor, na verdade. Teve um dia aqui que eu ganhei mais de 1000 visualizações, que foi um vídeo que eu criei sobre as pessoas estarem viciadas em olhar o YouTube Studio, que simplesmente viralizou. E aí depois eu continuei com uma certa frequência, na verdade uma frequência até alta, postando todos os dias. Teve outro vídeo que pegou aqui uma boa quantidade de visualizações, só que depois parou. Nessa fase aqui que começou a parar, foi a fase que eu desanimei. E aí eu simplesmente parei de criar conteúdo. E também teve outro fator, que foi o fato de eu ter adquirido um outro canal, o canal Geração Sucesso. E aí quando eu comprei esse outro canal, eu me dediquei a criar um e-book e findei parando praticamente totalmente de produzir conteúdo para esse. Depois eu ainda voltei a colocar alguns vídeos, como você pode ver aqui, ó. Mas depois eu parei de ver e só tô retornando agora. Aí você pode me perguntar: mas você já comprou esse canal, esse outro canal já é monetizado? E por que você tá criando conteúdo parecido aqui? Bom, é porque como eu já tenho aquele outro, esse aqui pra mim vai ser um canal mais de teste, sabe? Pra eu testar temas, testar como é que eu posso criar conteúdo de uma forma diferente. Pra eu me encontrar, porque eu ainda tenho muita dificuldade na criação de conteúdo. Em termos de, por exemplo, a minha comunicação, minha apresentação, como eu falo pro microfone ou na câmera. Normalmente eu tô fazendo vídeo sem aparecer, mas às vezes, uma vez ou outra eu apareço também. E eu pretendo no futuro aparecer mais, bem mais, para eu melhorar essa questão da desenvoltura, da comunicação e tudo mais. O canal que eu adquiri foi esse daqui, deixa eu mostrar aqui para você. Foi esse Geração Sucesso aqui. A maior parte desses inscritos não foi eu que consegui, foi o antigo dono do canal. Esses 18 mil inscritos. E eles também, eu considero inscritos fantasmas. Porque a maioria das pessoas que estão inscritas nesse canal não veem os vídeos. Olha só, eu vou te mostrar aqui o analítico desse canal. Já tem uma certa quantidade de dias que eu vim colocando vídeos. Todos os dias. E muitas vezes, na maioria das vezes na verdade, os vídeos não passam de 200 visualizações. Olha só. 20, 71, 85, 101, 166, 101 também, 104. Isso significa que essas pessoas que estão inscritas nesse canal, 18 mil inscritos, são inscritos fantasmas. Então a definição, na minha opinião, de inscritos fantasma é isso. São pessoas que se inscreveram, mas simplesmente não acompanham mais. Nesse caso aqui, eu acho que é mais devido
ao tempo que eu parei de postar, eu também passei um bom tempo sem postar nesse canal. E também pelo fato de eu não ser o criador desse canal oficial, né? A pessoa que realmente criou esse canal aqui. E aí tem muita questão de identificação. Por exemplo, eu coloquei um vídeo hoje sobre como ganhar 1.000 inscritos. E aí uma pessoa caiu fora. Uma pessoa se desinscreveu. Só que isso faz parte do processo, né? A gente não pode desanimar e desistir, né? Porque tudo isso aqui faz parte do processo de aprendizado, certo? Eu tô criando atualmente conteúdo de crescimento no YouTube para esses dois canais. Mas não é algo que eu pretendo fazer assim por muitos e muitos anos. Eu tô criando principalmente para esses canais aqui porque é uma forma de eu me desenvolver em termos de várias habilidades, né? E também, consequentemente, a consequência é isso. E a consequência de eu fazer esses vídeos é essa, de eu desenvolver essas habilidades. Mas eu também consigo ajudar bastante pessoas, né, com isso. Compartilhando as minhas vivências, o que eu estou aprendendo, o que eu vou aprender. Faz parte de um grande processo, né? E assim, se você está se identificando um pouco com a minha jornada, eu acho que vale a pena você se inscrever aqui nesse canal e não ser um inscrito fantasma. Ser um inscrito ativo, porque eu vou estar sempre procurando trazer conteúdos que sejam bons para o público. Não apenas para eu melhorar a minha comunicação ou a minha criação de conteúdo. Mas também que seja um crescimento mútuo. Que eu possa ajudar e também crescer aqui dentro da plataforma, né? Porque o YouTube ele é uma grande escola. Ele ensina muitas coisas, ensina sobre paciência, sobre resiliência, sobre como nós podemos nos comportar, ensina também sobre feedback. Tem a questão dos haters também, pessoas que falam mal, pessoas que não gostam da gente. Então é uma grande escola, né, o YouTube. E a gente tendo perseverança e continuando, a gente consegue ter grandes resultados caso a gente consiga aplicar aquilo que a gente aprendeu ao longo da jornada. Eu acredito que um dia eu vou conseguir monetizar esse canal, porque foi uma coisa que eu comecei lá atrás, né? Porque aquele canal que eu comprei foi uma forma de impulsionar. Mas esse canal aqui é o meu primeiro canal, né? O YouTube é isso. Antes ele se chamava Isso Dá Retorno. Porque eu pensava em fazer conteúdo e comecei a criar conteúdo sobre marketing digital. Só que depois que eu criei alguns vídeos que viralizaram, aí eu comecei a criar conteúdo só sobre YouTube mesmo, certo? Por exemplo, esse daqui foi um dos vídeos que mais pegou visualização. Essa aula completa, que foi 3.690 visualizações, onde eu ensino como você pode vencer as etapas do YouTube. E também teve outro que pegou 2.600, e o que pegou mais foi um vídeo que pegou mais de 4.000. 4.374 visualizações. Que foi justamente aquele vídeo que eu falei que as pessoas são viciadas em ficar olhando o YouTube Studio. Toda vida quando a manhã chega, a pessoa fica abrindo o YouTube e fica apertando F5 direto, atualizando, vendo essas quantidades aqui de visualizações. E não para, né? Não para até... Isso acaba gerando uma certa ansiedade. Uma certa falta assim, de controle muitas vezes. Você, quando vai dormir, fica pensando naquilo. Quando acorda, já acorda querendo ver os números. Quando tá, de certa forma, até almoçando ou jantando. Ou se você trabalha como CLT, fica pensando no trabalho. Será que alguém se inscreveu? Será que alguém tá vendo meus vídeos? Então isso é muito comum. Essa questão de ficar viciado nesses números do YouTube Studio. Então eu criei um vídeo sobre isso. E acabou viralizando esse vídeo. Mas assim, como a maior parte dos vídeos aqui no YouTube, existe uma
uma subida e depois o vídeo simplesmente morre. Como isso aqui, ó. Esse aqui ainda tá crescendo um pouco, mas deixa eu dar o exemplo desse próprio vídeo que recebeu 4.000 visualizações para você ver. Você vai se identificar bastante. Que é aquele tipo de vídeo que simplesmente começa bem e depois morre. Isso acontece na maioria dos vídeos aqui no YouTube. Tá aqui, ó. Começou muito bem, ó. Aí depois, ó, simplesmente virou uma linha reta, paralela ao eixo X. Ou seja, isso significa que o YouTube, ele simplesmente corta o alcance daquele vídeo. Isso acontece com 99% dos vídeos, porque se ele continuasse nesse ritmo aqui, enviando infinitamente para as pessoas, todos os vídeos iam ter milhões e bilhões de visualizações. Isso iria quebrar o sistema, né, do YouTube. Ou seja, iria ter talvez milhares de MrBeast, né? Então, ele faz isso justamente para poder não ter assim uma quantidade de visualizações muito monstruosa. E também, obviamente, porque nesse momento não tem tanta mais pessoas querendo ver esse tipo de conteúdo. Uma outra coisa que eu descobri é que, de certa forma, o algoritmo do YouTube ele tem um poder de diminuir ou de aumentar a quantidade de impressões de um vídeo. Sabe como é que eu descobri isso? Eu descobri aqui na parte de ganhos. E aí tem uma parte que é de promover o conteúdo. O nosso conteúdo. Na verdade, não foi aqui na parte de ganhos, não. Foi aqui na parte de painel. Aí tem assim. Entre no programa de afiliados. Deixa eu ver aqui. Não tá mais aqui, mas ontem eu vi. Tinha assim. Entre no programa de afiliados e o outro era impulsione o seu vídeo para ganhar mais visualizações e mais impressões. É uma forma de a pessoa pagar para o YouTube dar ainda mais impressões. Tipo quando a pessoa vai entrar numa inteligência artificial e aí você tem que pagar um plano pago. Se você pagar, por exemplo, $100 ou então... Não, $20 por mês, que é R$100, você consegue mais créditos para conseguir continuar usando aquela inteligência artificial. Aqui no YouTube é praticamente a mesma coisa. Você paga um dinheiro para ele dar mais impressões. Sendo que a maioria dos vídeos, ele simplesmente corta as impressões do seu canal, do nosso canal. Olha só. Simplesmente vai cortando. Começa bem, aí depois ele vai cortando. Isso aqui é muito, assim, é um dos maiores desafios. Pronto, aqui um exemplo bem mais claro. Ó. Olha só. Veio, aí depois ele entregou mais para um bocado de gente, aí pronto, cessou totalmente. Não totalmente, né? Mas só que a quantidade de impressões baixíssimas, que vai aumentando. É como se fosse um S, né? Digamos assim. E isso é um desafio muito grande aqui, a gente conseguir vencer essa falta de impressão por parte do YouTube. Outra coisa, quando eu parei de criar conteúdo pro YouTube, é isso, eu nunca desisti, né, na verdade. Só que assim, na nossa vida acontece muitas coisas que a gente acaba meio que desviando do nosso objetivo, do nosso foco. E eu reconheço que foi, de certa forma, uma falha da minha parte ter parado com esse canal, porque ele vinha numa boa crescente, né, como eu te mostrei. Ele vinha numa boa crescente, e só porque parou de ter visualizações, ele entrou nessa fase aqui, ó, que é o chamado platô de visualizações, eu desanimei. Se eu tivesse continuado, muito provavelmente eu já teria passado dos 1.000 inscritos. Mas só que como eu parei, os inscritos se transformaram em inscritos fantasmas, depois chegou mais alguns, mas que não foram tão suficientes, e depois praticamente ele morreu. Agora que eu tô retornando, né? Por exemplo, esse vídeo de hoje eu não tinha preparado nenhum conteúdo específico. Eu tô aqui conversando contigo porque já é 10h56 da noite e eu quero fazer 30 vídeos
postar por 30 dias seguidos para depois eu mostrar minha experiência nesse canal aqui e também no Geração Sucesso. Por exemplo, no Geração Sucesso, eu comecei no dia 1º de fevereiro. Então, como fevereiro é de 28 dias, quando for no dia 2 de março, eu vou completar os 30 vídeos. Já nesse canal aqui, eu comecei essa frequência no dia 10 de fevereiro. Então vai ser um pouco mais, né? Vão ser 19 vídeos em fevereiro e mais 11 em março. Então vão ser 30 vídeos. No dia 11 de março eu vou fechar os 30 aqui nesse canal. Para poder, no dia 12, eu fazer um vídeo dizendo como foi a minha experiência com 30 dias postando nesse canal. E também eu tô fazendo um canal de matemática. Nesse caso é um canal que não precisa tanta edição, não precisa gastar tanto tempo, porque são questões pequenas. Vou te mostrar aqui. Eu já fiz 6 vídeos para ele e são questões relativamente simples, né? Por exemplo, quem é o maior? 7 elevado a 33 ou 3 elevado a 34? Aí questão de porcentagem para concurso, questão de equação de primeiro grau e algumas pegadinhas de matemática que fazem. Nesse caso aqui é porque eu gosto bastante de matemática, né? E também porque eu vou começar agora uma jornada de professor particular. Aí é uma forma de eu já ter e me assim relembrando, né, da matemática e também, por exemplo, no futuro crescer esse canal aqui, quem sabe até vender cursos, algum curso de matemática, quem sabe. E nesses canais aqui de crescimento no YouTube, eu tenho um e-book, né, que eu criei com 50 mapas mentais, que eu sempre divulgo nos meus vídeos. E eu pretendo, ou nesse ano ou no próximo, no máximo no próximo ano, criar um curso sobre crescimento no YouTube. Só que eu acho que vai fazer mais sentido criar esse curso quando eu monetizar algum canal meu mesmo, né? Então, por exemplo, esse canal aqui, YouTube é isso, quando eu monetizar ele, e eu conto com a tua ajuda, né, pra você se inscrever aqui no canal, porque falta só 260, né? Pra chegar nos 1000 inscritos. E a quantidade de horas falta um pouco mais, mas eu acredito que vou chegar lá. E aí, quando eu conseguir monetizar esse canal, eu vou ter experiência, uma boa experiência para conseguir criar um curso sobre crescimento no YouTube. Aí eu pretendo criar esse curso de matemática, que eu não sei como é que vai ser, mas é um bom, na minha cabeça, um bom plano. E tem outros projetos aí pro futuro em relação ao YouTube que eu ainda tô desenhando, que é voltado a outros nichos e tudo mais, porque eu pretendo viver de YouTube assim no futuro, certo? Então é por isso que eu tô começando a criar bastante conteúdo aqui para esses canais e começar a me desenvolver em várias áreas, né? Preciso, como eu falei, melhorar minha oratória, minha dicção. Pretendo fazer um curso de oratória, um fonoaudiólogo. Só que isso é com o tempo. A gente vai melhorando de pouquinho em pouquinho, né? Então, eu vou encerrar por aqui, porque já é 10h59. E eu quero dizer pra você que você nunca desista dos seus sonhos. Assim como eu não tô desistindo do meu sonho de viver de YouTube. Porque eu tenho certeza que se a gente perseverar, a gente ir realmente atrás, a gente consegue. Eu assisti um vídeo recentemente do Walt Disney que contou a história dele e no início da história dele foi muito difícil. Ele teve muita dificuldade no início, teve problemas financeiros, pessoas abandonaram ele, traíram ele, mas no fim ele conseguiu porque ele nunca desistiu daquele sonho, né, de ser um animador, de ser um grande nome assim, né? E no final das contas ele ganhou mais de 20 Oscars, na vida dele. Ele é o maior vencedor do Oscar da história. Mas por que ele conseguiu tudo isso? Porque ele nunca desistiu, né? E a Disney, como você deve saber, é um império, né? Mas só existe hoje a Disney porque um dia o criador da Disney nunca desistiu
naquele sonho. Então a gente não pode desistir dos nossos sonhos, né? Eu acredito nisso. A gente tem que sempre ir atrás do que a gente acredita e até o fim, mesmo que tudo permaneça, mesmo que tudo diga que não vai dar certo ou que exista percalço. Então fica com essa mensagem, tranquilo? É basicamente isso. Muito obrigado para quem ficou até nesse momento do vídeo. E a gente se vê amanhã, no próximo vídeo, se você voltar e não ser um inscrito fantasma. Então, até amanhã e tchau, tchau.